Todo mundo já sabe. Meu amigo torcedor, Felipe Coutinho acaba de desembarcar no Rio de Janeiro. O atleta desembarcou no aeroporto do Galeão nesta tarde de sexta-feira e falou com a imprensa sobre esse retorno ao Vasco da Gama. Confirmou as negociações e, como está aparecendo aqui nas imagens a vocês, Felipe Coutinho desembarca no Rio de Janeiro e para o aeroporto. Muitos vascaínos já foram receber Felipe Coutinho ainda no Galeão e ter essa primeira troca, esse primeiro contato com o Cria, que depois de 14 anos, longe da colina histórica, poderá estar voltando ao Cruz Maltina. A gente, é claro, vai trazer aí as palavras dele agora a vocês, as primeiras palavras de Felipe Coutinho já em solo carioca, após o seu desembarque na manhã desta sexta-feira em São Paulo. Então, é claro, se liga aí, fique daí com o vídeo de Felipe Coutinho chegando ao Rio de Janeiro e depois voltem para cá, porque a gente terá muitas informações para trazer a vocês neste Fala Gigante que chega quente, movimentado. A você, torcedor vascaíno. Chegou, mano. Coutinho, só uma palavra. Vem, João. Coutinho, esse sentimento do torcedor. Coutinho, essa alegria. Volta pro Vasco mesmo, Coutinho. Esse carinho, Coutinho. Vou falar aqui com vocês rapidinho, tá? Coutinho, fala um pouco. Gente, vamos juntar Beleza. todo mundo que aí faz só uma vez só. Já chegou? Band tá aqui. Coutinho, beleza. Coutinho, seja bem-vindo ao Brasil novamente. Obrigado. Eu vou ser breve aqui com vocês porque tô viajando tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu? Então, como vocês puderam perceber, né, torcedor vascaíno, essas foram as primeiras palavras de Felipe Coutinho como esse atleta que chegou ainda há pouco ao Rio de Janeiro. Importante trazer a vocês, a gente vai complementar durante aqui este Fala Gigante. Mas hoje, pela parte da manhã, o Coutinho chegou a São Paulo. Ele desembarcou já no Brasil após um voo de quase 12 horas de Catar para aqui a capital paulista, né? Ele saiu de Doha, no Catar, no horário de Brasília, por volta de 11 horas da noite e desembarcou aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, por volta das 11 horas da manhã. Ele já lá em São Paulo falou também com o pessoal da BTB Esportes. A gente vai trazer as aspas dele aqui durante o vídeo, onde ele inclusive disse, né, a famosa fala, a famosa frase, todos já sabem, e confirmou realmente agora há pouco, nessas últimas falas aqui já no Rio de Janeiro, que há negociação. Além do Coutinho, quem também chegou em São Paulo nesta tarde de sexta-feira foi Pedrinho. O presidente do Vasco da Gama foi até São Paulo, porém para resolver algumas questões da associação, patrocinadores. Como vocês puderam ver na capa do vídeo, tá 300 milhões e Coutinho. E Pedrinho foi até São Paulo para conversar com o pessoal da Crefisa e potenciais patrocinadores. A gente vai explicar essa situação da Crefisa ao longo do vídeo a vocês. Havia uma grande expectativa para que Pedrinho se reunisse com Coutinho em São Paulo. Inclusive, a gente chegou a comentar isso com vocês durante o restante deste Fala Gigante. Mas a informação que acabamos de ter nestas últimas horas, inclusive nestas últimas horas não, né? Nestes últimos minutos de sexta, é que a conversa entre Pedrinho e Coutinho vai acontecer amanhã em São Januário. A ida de Pedrinho a São Paulo é algo rápido. Pedrinho chega nessas próximas horas já ao Rio de Janeiro e amanhã estará se reunindo com Felipe Coutinho no Caldeirão. As partes estarão conversando para finalizar detalhes da negociação, como, por exemplo, o tempo de contrato, os valores que Coutinho receberá no Vasco da Gama do seu salário e, é claro, muitas outras situações envolvendo esse retorno do Cria. Coutinho chega ao Rio de Janeiro. Coutinho está em casa. E a expectativa é que o quanto antes Coutinho já esteja dentro do CT Moacir Barbosa treinando com o grupo. Tudo isso, Vascão, a gente trouxe no Fala Gigante. A gente preparou essa introduçãozinha após já ter gravado todo um vídeo a vocês, porque é claro, a gente não poderia deixar de falar sobre essa chegada de Coutinho ao Rio de Janeiro. Então agora, fiquem com o vídeo, fiquem com o Fala Gigante, onde vocês vão poder ver a chegada de Coutinho pela parte da manhã dessa sexta-feira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também ficar por dentro dessa ida de Pedrinho a São Paulo para conversar com potenciais patrocinadores para o Vasco da Gama. Fiquem aí com esse Fala Gigante, que chega muito movimentado nesta tarde de quarta-feira. Meu amigo torcedor vascaíno, não é loucura não. 300 milhões de reais na conta por parte da Crefisa
mais Felipe Coutinho. Essa é a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês nesta tarde de sexta-feira, pois hoje, pela parte da manhã, o Cria desembarcou na cidade de São Paulo e a expectativa é que ainda na capital paulista o atleta ajeite toda essa parte final das negociações para um retorno ao Vasco da Gama. Até porque, se Coutinho chegou em São Paulo, hoje também Pedrinho saiu do Rio de Janeiro em direção à capital paulista. Se espera que em São Paulo o Pedrinho converse com Coutinho, ajuste os últimos detalhes dessa negociação, que ele é um dos grandes responsáveis, inclusive, e abrindo um grande parênteses, logo no início deste vídeo, ainda tem gente que reclama da associação. Tem muitos erros? Com toda certeza. Eu sou uma das pessoas que mais critico o modelo associativo, mas se não fosse por Pedrinho, talvez o Coutinho não iria retornar no meio desse ano. Tem coisas, meu amigo torcedor, que apenas o vascaíno sente. E querendo ou não querendo, o Pedrinho é Vasco pra caramba. Então, Pedrinho tá em São Paulo para conversar com o Coutinho, avançar nas negociações e fechar esse negócio o quanto antes. Mas também Pedrinho não foi para São Paulo apenas para conversar com o Coutinho, mas também para ajeitar outros assuntos, como por exemplo, o assunto Crefisa. Sim, torcedor vascaíno, Pedrinho vai a São Paulo para tentar adiantar 300 milhões de reais. Esse valor não se diz com relação à venda da SAF do Vasco da Gama, mas com relação aos naming rights de São Januário. A gente vai explicar isso a vocês, pode ficar tranquilo, Pedrinho vai conversar com a Crefisa, vai também buscar investidores para a compra do Vasco. Temos muitas informações quentes para trazer aqui a vocês nesta tarde de sexta-feira. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, a gente tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Agradecer pelos 130 mil inscritos que conseguimos chegar nestes últimos dias e agora vamos em busca dos 140 mil. Conto com você que está aí do outro lado, você que já curte o nosso conteúdo, você que gosta do nosso canal, porém que ainda não é um inscrito. Então venha agora aqui embaixo e já se inscreva para fazer com que a nossa família cresça cada vez mais aqui no YouTube. Além disso, curta o vídeo, o seu like é de suma importância para o nosso crescimento e também compartilhe o link do canal para aquele seu grupo de WhatsApp só de vascaínos que eu sei que você tem aí no celular. E outra, última aqui para fechar, ative o seu sininho de notificação. Serão dias quentes, serão dias agitados e para que você não perca nada, vem aqui embaixo agora e ative o sininho de notificação do canal do Gigante Vasco. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama, porque de fato o grande sonho da torcida vascaína está muito próximo de acontecer. Felipe Coutinho se aproxima muito do Vasco da Gama e hoje, pela parte da manhã, Coutinho desembarcou no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Ele saiu do Catar pela noite aqui de ontem, horário de Brasília, né? Uma viagem que durou aí quase 12 horas. Ele chegou aí a São Paulo nesta manhã de hoje. O voo chegou aqui a São Paulo por volta das 11 horas da manhã. E logo em sua chegada, Felipe Coutinho conversou com o pessoal do BTB Esportes. Uma conversa bem rápida, né? Até porque Felipe Coutinho não pode falar muito sobre o que ainda não está concreto, sobre o que ainda não aconteceu. Coutinho hoje é um jogador que ainda pertence ao Aston Villa da Inglaterra, inclusive é um atleta que tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2025, mas a gente acaba de ter uma informação do jornalista Bruno Andrade do UOL, que as negociações junto ao clube inglês para uma rescisão contratual amigável estão andando demais. Informações é que a rescisão com o Aston Villa, inclusive, deve ser concretizada até 2 semanas. A expectativa é essa, uma rescisão amigável com o Aston Villa, rescindindo esse contrato com o atleta e o atleta ficando livre no mercado para fechar tudo com o Vasco da Gama ainda na primeira quinzena de junho. Lembrando, a expectativa é que Coutinho já na segunda quinzena de junho, a partir do dia 15, o Coutinho já comece os seus treinos no CT Moacir Barbosa. Tem um período de férias, após uma temporada movimentada no futebol do Catar. Aproveite com a sua família, descanse e logo em seguida vá começar os seus treinos no CT
Moacir Barbosa, e será esse tempo exatamente, né, antes dos treinos para negociar essa rescisão amigável, costurar aí o contrato e negociar também, finalizar, né, a negociação, assinar o contrato também com o nosso Vasco da Gama. Mas já está tudo avançado. O Aston Villa, é claro, vai rescindir o contrato também pensando neles, como clube. O Aston Villa hoje paga um salário altíssimo no jogador. O salário de Felipe Coutinho, trazendo para a nossa moeda aqui ao real, é de 3 milhões de reais mensais. Assim, é um salário que, se colocado no Brasil, seria o maior. Não há ninguém no futebol brasileiro que receba um salário igual a esses. E é um salário, até se olhar para fora, né, muito alto. É um salário, assim, até para o próprio Aston Villa, altíssimo. E, inclusive, para o próprio clube inglês, será muito benéfico uma saída do Coutinho por ambos aspectos. Um alívio na folha salarial e o fair play financeiro. No futebol europeu, a questão salarial, ela muda muito as coisas. Assim, não se pode ter vários atletas dentro do elenco recebendo alto valor. Para quê? Para equilibrar os times dentro de uma liga. Então, o Aston Villa vê como uma forma muito benéfica para o clube em si a saída do Coutinho, para aliviar a folha salarial e para conseguir dar um espaço nesse fair play financeiro e trazer outros grandes atletas ao clube inglês. E, além disso, um outro ponto, que é o terceiro, que é o fato de hoje o Aston Villa ter uma dívida com o Coutinho e essa dívida poder ser sanada com a saída dele. Hoje, Aston Villa e Coutinho negociam a sua rescisão contratual com esse pagamento da dívida. O Coutinho saindo antes, a dívida que o Aston Villa tem com o Coutinho será quitada no momento da rescisão. Então, assim, tá tudo certo. Felipe Coutinho, não à toa, hoje desembarca no Rio de Janeiro, né? Perdão, desembarcou em São Paulo e vai muito provavelmente desembarcar aí no Rio nesses próximos dias. E realmente hoje as partes já costuram aí uma saída mútua para uma chegada ao Vasco da Gama. Como a gente disse, ele trocou uma ideia com o pessoal lá da BTB Sports, nossos grandes amigos, parceiros, colegas aí de profissão. Então dê uma olhada aí nas palavras de Coutinho falando com o pessoal da BTB. Coutinho, pode mandar só uma palavrinha pra torcida do Vasco? Sei que Cara, eu não tenho nada pra falar agora só um nesse abraço. momento. Eu só tô chegando afetivo. Coutinho, bom dia. BTB Esportes, eu queria saber como é que você tá fisicamente. Cara, tô bem, acabei a temporada agora. Tá animado, Coutinho? Tá Com feliz? certeza, com certeza. Sucesso, cara, pra você e Obrigado, pra sua família. Nós te amamos, Coutinho. A torcida sempre tive muito carinho por eles, eles sabem disso. É isso aí. Muita gratidão, tamo junto. Tem o sonho de voltar pra casa? Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. É torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? A principal palavra que ficou muito marcada na memória, assim, na cabeça, né, do torcedor vascaíno durante essas aspas ditas pelo Cria, foi a seguinte frase: todo mundo já sabe. Inclusive, essa frase dita por Felipe Coutinho marcou tanto que ela, nesse momento, há poucos minutos atrás, pelo menos, ela entrou nos Trending Topics do Twitter. O que é Trending Topics? É o assunto mais comentado, é o assunto do momento do Twitter no Brasil. Então, a frase "todo mundo já sabe" se tornou o assunto mais comentado do Twitter nesta sexta-feira de manhã. Todo mundo já sabe o quê? Que Coutinho vai vestir a camisa do Vasco? Que Coutinho tem o sonho de voltar ao Vasco? Fica a sua interpretação. A interpretação do torcedor é que todo mundo já sabe que ele em breve estará vestindo a camisa do nosso Cruz Malte. Inclusive, torcedor vascaíno pode sim se alegrar, tá? Coutinho, assim, foi o que eu falei com vocês, né? Pela parte da manhã no Acorda Vascão, e volto a repetir aqui a vocês neste Fala Gigante. Hoje seria surpreendente se o Coutinho não viesse pro Vasco, tá? Hoje a surpresa seria se desse ruim o Coutinho não vestisse a camisa do Vasco a partir do meio do ano. E eu tô vendo muitas pessoas comentarem de uma forma negativa. Ontem eu tava vendo uma live lá do JP Escofano, é uma live, esqueci o nome do podcast dele, peço até perdão, mas era uma live dele junto ao Rica Perrone. O Rica Perrone, para mim, é uma das referências como jornalista. Gosto muito dos comentários dele, inclusive ele é um São Paulino, mas que fala do Vasco como poucos falam. Assim, tem realmente um carinho, uma admiração muito grande pelo Vasco da Gama. E ontem o Rica, ele estava falando exatamente sobre o Coutinho. Mas as aspas dele sobre o Coutinho podem ter sido aspas de muitos outros vascaínos, inclusive podem ser as aspas de muitos outros vascaínos. Aspas de que Coutinho não é craque, de que Coutinho é um jogador nota 7, nota 6. Aspas de que o Coutinho é um atleta do mesmo nível do Lucas Moura.
aspas de que o Coutinho é um jogador que passa longe de ser um craque. Assim, e aspas de que o Coutinho não é um grande nome assim pro Vasco da Gama, e que ele até cita que o torcedor vascaíno está carente de ídolos e isso justifica a nossa ansiedade pelo Coutinho. Respeito completamente, volto a repetir, o Rick é uma referência para mim, mas eu não tenho como concordar com as aspas dele. Primeiramente com relação ao Lucas Moura. O Lucas Moura é um jogador que ele teve sua passagem no PSG, apagada, ofuscada, ao meu ver. Tem uma passagem ok, regular pelo Tottenham, que ficou marcada por um jogo, salvo engano, nas semifinais de uma Champions League, e ponto. Assim, foi um grande jogo de fato, mas não foi muito bom. Um jogador que não disputou Copa do Mundo, inclusive. E um jogador que nunca foi. Sempre havia uma grande expectativa. O Lucas Moura vai ser. Ah, esse ano vai no PSG. Ah, esse ano vai no Tottenham. Esse ano vai, nunca foi. O grande momento da carreira de Lucas Moura foi ano passado no São Paulo com a conquista da Copa do Brasil. E ponto. Ponto. Se comparar o Lucas Moura com o Coutinho, ele engole o Lucas Moura. Esse é o meu posicionamento, tá? Volto a repetir. Por quê? O Coutinho foi um jogador que tem 2 Copas do Mundo. É um jogador que tem 2 Copas do Mundo. 2018 e 2022. A Copa do ano retrasado, de fato, ele não estava muito bem. Mas como era um atleta que o Tite gostava, o Tite fez questão de levar. Até porque em 2022 ele vinha passando por um grande momento na Premier League sob o comando do Steven Gerrard, nesse mesmo Aston Villa. E em 2018, na primeira Copa de Coutinho, onde o Tite inclusive se apaixonou, o ciclo do Coutinho de Copa do Mundo foi espetacular. Espetacular. Naquela seleção brasileira era Coutinho e Neymar? Sim. Era Coutinho e Neymar? Sim. E foi a Copa da Rússia, não sei se vocês lembram, aquela Copa o Neymar estava muito mal. E quem se destacou na seleção brasileira era o próprio Coutinho. O Neymar é craque, sempre foi craque, para mim é um jogador assim top 10 no Brasil, mas isso é outra coisa, é a parte. Mas naquela Copa do Mundo, quem ajudou muito mais o Brasil nas eliminatórias, na própria Copa na Rússia, foi o Coutinho. Jogando muita bola, eu lembro de uma atuação do Coutinho contra a Argentina no Mineirão, que o Coutinho destruiu. Fez um golaço, ele puxa pra canhota, pro meio, né? Assim, uma jogada bem particular do Coutinho e dá um chute no ângulo espetacular. Algo que eu nunca vi no Lucas Moura. E se a gente pega os recortes de Coutinho nos clubes, ok, o recorte dele no Bayern não foi muito bom? Não foi muito bom. O recorte dele no Barcelona não foi muito bom? Não foi muito bom, assim, a gente lembrando. Mas se a gente pega o recorte de Felipe Coutinho no Liverpool, meu amigo, é outro nível de futebol, tá? É outro nível de futebol. Felipe Coutinho, se colocar o recorte dele jogando bola no Liverpool, é top 10 melhores jogadores da história do clube inglês. E a gente está falando de recorte de um Felipe Coutinho que nós não conseguimos lembrar de um grande desempenho vestindo as camisas de Barcelona e Bayern, ok? Mas se a gente pega os números são muito bons. Mesmo sem um grande desempenho. No Barcelona, em 17 e 18, em 22 partidas foram 16 participações em gols, com 10 gols e 6 assistências. Em 18, foram 11 gols e 4 assistências. No Bayern, em 20, 19, foram 11 gols e 9 assistências. Então, assim, mesmo não jogando muita bola, o Coutinho tinha números muito bons. Então, acho que você virar e falar que o Coutinho não é craque, que o Coutinho é um jogador do mesmo nível de Lucas Moura, que o Coutinho não chega ao Brasil e a gente não sabe se vai desempenhar bem, meu amigo, você não acompanhou o futebol dos últimos anos. O Coutinho é outro nível de futebol. O Coutinho chega ao Brasil para ser top 3 melhores jogadores do Brasil. Disparado. Disparado. O Coutinho é outra prateleira do futebol mundial, tá? É isso que você tem que entender. Porque a imprensa, a mídia, todo mundo vai tentar colocar o Coutinho para baixo. Se fosse pro Flamengo, se fosse para um Corinthians, se fosse até para um Palmeiras, quiçá, é o Coutinho. É o craque. Porque o De La Cruz não é nada demais. Mas quando chegou no Flamengo, a mídia parou. É o De La Cruz. É o craque dos últimos anos no futebol sul-americano. Mas aqui pro Vasco, você não vê ninguém falando. Se você abre aí a sua televisão agora, numa TV Globo, numa TV Bandeirantes, numa mídia convencional, ou até aqui, numa Jovem Pan, num UOL, você não vai ver a mídia parando e falando do Coutinho, como um grande craque chegando. Como uma exclamação. Mas se tratando de Coutinho, vai ter sempre uma interrogação. Porque a pergunta feita vai ser: e aí, Coutinho no Vasco vai render? E aí, Coutinho no Vasco vai desempenhar? E aí, Coutinho é um bom reforço? Então assim,
não caiam nessa ladainha, tá? Não caiam nesse papo. Hoje, Clube de Regatas Vasco da Gama, com Coutinho e Payet, tem os 2 melhores jogadores tecnicamente do futebol brasileiro. Eu não tô maluco, não. Tecnicamente, de qualidade, não há 2 melhores que o Payet. Não há ninguém melhor que Payet e Coutinho no futebol brasileiro. Não há ninguém melhor. Tecnicamente, pode ser que de desempenho haja outros jogadores. Consigam entregar, hajam outros jogadores. Mas tecnicamente, de prateleira, de craque, Coutinho e Payet sobra no Brasil. Essa é a minha opinião. Se vai render tudo o que é o esperado, aí tudo bem. É outro ponto. Mas que é craque, que é fora de sério, é muito, tá? Não é pouco não. É muito fora de sério. Então, Coutinho chega. Inclusive, né, a gente teve informações agora há pouco que a Força Jovem já começa a preparar aí uma festa para a chegada de Coutinho. Informações dadas é que a Força Jovem não quer recepcionar o Coutinho no aeroporto. A ideia é que Coutinho saia de São Paulo de helicóptero e venha diretamente ao Rio de Janeiro e se prepare uma festa em São Januário para a chegada de Coutinho. Para que Coutinho desembarque em São Januário, assim, chegue, né, de helicóptero nos gramados de São Januário, seja uma linda festa para receber o craque e toda, assim, a entrada, né, venha a ser uma entrada de 1 quilo de alimento e toda a entrada venha a ser direcionada ao Rio Grande do Sul como forma de doação. Então, algo muito legal, inclusive, que a Força Jovem hoje está preparando, e a ideia é que Coutinho chegue assim ao Rio de Janeiro. Não no aeroporto para 5 mil pessoas, mas no Caldeirão para 20 mil pessoas esperarem a chegada do craque. É algo semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com o Juninho Pernambucano, né, lá no ano de 2012. Inclusive o primo de Coutinho, né, o Davi Coutinho, fez essa postagem aí, ó. Todo mundo já sabe, logo após as palavras do Coutinho falando exatamente isso, com as mesmas aspas. Então, realmente, torcedor, Coutinho se aproxima muito do nosso Cruz Maltino. E como a gente falou, Coutinho está em São Paulo. E quem também está em São Paulo nesse momento é Pedrinho. Pedrinho, o atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, está em São Paulo nesse momento. Informações é que ele está em São Paulo não apenas para conversar com Coutinho, inclusive nem sequer seria o principal assunto da ida de Pedrinho a São Paulo, mas como ele já estará por lá, ele deve conversar com Coutinho sobre a questão envolvendo os salários, né, os vencimentos mensais do atleta aqui no Vasco da Gama. Mas o grande objetivo de Pedrinho em São Paulo é para uma outra parte desse vídeo que a gente entrará agora, que é para se reunir com possíveis investidores, patrocinadores para o Vasco da Gama. Pedrinho hoje está acompanhado de sua equipe jurídica, inclusive nas imagens parece que quem está sentado à mesa com ele é Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico, do Vasco da Gama. Então, assim, é um momento importante para o futuro do Vasco, quanto a Coutinho e quanto a possíveis investidores. E é muito legal ver essa vontade que o Pedrinho hoje está tendo com o Vasco da Gama. É muito bonito ver a atitude do Pedrinho. Atitude digna de aplausos por parte do torcedor vascaíno. E em São Paulo, o Pedrinho, meu amigo torcedor, com toda certeza, tá? Vai estar se reunindo com a Crefisa. Para falar de SAF, aí a gente não pode dar certeza. Mas principalmente para falar sobre a antecipação de valor de name rights antes da reforma de São Januário. Hoje, São Januário vai ser reformado. A cada dia que passa, avança na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro o tal do potencial construtivo, que é um dinheiro que será investido pelo Rio de Janeiro para a reforma do Caldeirão. E além dessa grana para a reforma de São Januário através da Prefeitura, Pedrinho também negocia com a Crefisa a venda dos naming rights. O que é isso? É vender o nome de São Januário para a Crefisa. Isso aconteceu com o Atlético Paranaense, isso aconteceu com o São Paulo, só de exemplo a vocês. No São Paulo, o Morumbi foi vendido para os naming rights do Morumbi para o Bis, para a marca Bis, a marca de chocolate, que inclusive transformou o nome do Morumbi em Morumbis. São Paulo oficializou esse acerto no início desse ano, com um valor de 75 milhões de reais pagos em 3 anos de contrato. Então 75 milhões de reais foram pagos pela Bis para que o nome do Morumbi se transformasse em Morumbis. No Atlético Paranaense também algo semelhante aconteceu. O Atlético oficializou no ano passado, no meio de 2023, a venda dos name rights da Arena da Baixada com um contrato de 15 anos com a Liga Liga Telecom, o nome que transformou a Arena da Baixada em Liga Arena. Os valores giram em torno de 200 milhões de reais. Então, assim,
Hoje é algo muito normal no futebol a venda dos naming rights. E o Vasco, é claro, também está buscando entrar nesse mercado e já tem tudo acertado. José Roberto Lamáquia, que é o presidente da Crefisa, ele já falou sobre isso há muito tempo. Durante a campanha eleitoral de Pedrinho, ele já havia confirmado que caso Pedrinho adentrasse a presidência do Vasco, a Crefisa iria comprar os naming rights de São Januário. Isso não envolve, tá, uma briga de interesse, isso não envolve a compra da SAF, é uma coisa à parte. A Crefisa entrou sim com o interesse de comprar a SAF do Vasco, acabou dando para trás nas negociações após todo o burburinho que foi criado em São Paulo, a partir de conselheiros do Palmeiras, mas que não envolve a compra dos naming rights, até porque, assim, a Crefisa comprar os naming rights de São Januário não seria um conflito de interesse no futebol, até porque a Crefisa não estaria injetando uma grana no elenco do Vasco, no futebol do Vasco, mas sim uma grana no estádio de São Januário. Então, nesse momento, Pedrinho, que está em São Paulo, buscará sim conversar com José Roberto Lamáquia para o avanço dos naming rights e principalmente para o adiantamento, antecipar esse valor caindo nos cofres do Vasco da Gama. Vasco e Crefisa chegaram a um consenso com relação a esse valor, será 300 milhões de reais, ainda não temos informações sobre o tempo de contrato, mas a diretoria do Vasco hoje tem como objetivo agilizar, né, andar com mais rapidez, nessas conversas sobre a venda dos naming rights. Um dos grandes motivos, é claro, né, torcedor vascaíno, é a questão financeira hoje do clube. Hoje o Vasco da Gama atrasa os direitos de imagem, e o Pedrinho, na última entrevista coletiva que deu em São Januário, ele bateu no peito e disse: se ocorrer qualquer problema financeiro, eu terei grana para pagar, eu vou pagar, eu vou colocar dinheiro. Então hoje, a forma como o Pedrinho vê como possibilidade, viabilidade para pagar os direitos de imagem, para chegar junto e não depender até desse aporte do grupo norte-americano que cairá no valor de 170 milhões no final do ano, é pegando essa grana de forma adiantada com a Crefisa. 300 milhões de reais é muito dinheiro, sim. É um dinheiro que alivia financeiramente os cofres do Vasco e é um dinheiro que dá moral para o Vasco como clube, como associação, para seguir, né, no comando do futebol do Vasco. É importante até falar, ao meu ver, esse dinheiro, torcedor vascaíno, é até algo positivo na questão judicial. Porque se hoje o grupo norte-americano ele não dá a segurança financeira para o Vasco, Pedrinho chegando, conseguindo o aporte, esse adiantamento no valor de 300 milhões de reais com a Crefisa para os naming rights, mas que vai ser um dinheiro que vai para o Vasco em si, no futebol, como clube, é uma resposta à justiça de tipo, ó, se a 777 não está dando segurança financeira para o Vasco, eu como associação, eu como Pedrinho, eu como Vasco, eu tenho condições de dar essa segurança financeira e seguir tocando futebol. Lembrando que em até 15 dias, Pedrinho tem, isso foi dado pela justiça ontem, para apresentar uma solução viável, apresentar à justiça, apresentar ao desembargador Cury um motivo plausível para que o futebol continue nas mãos da associação. Então, Pedrinho, nessa reunião em São Paulo, ele poderá avançar nessa antecipação, né, do valor dos naming rights e apresentar à justiça. Olha só, meu desembargador, olha só, Cury, eu tenho aqui a prova, eu tenho um aporte em mãos já com a Crefisa de que eu tenho condições reais de tocar o futebol do Vasco da Gama sem nenhum problema, ok? Pode ser? Pode. E o futebol continua. Então, assim, as coisas estão andando. E é claro, Pedrinho vai se reunir com o Coutinho para conversar essa questão salarial, mas Pedrinho também estará em São Paulo para tentar adiantar essa questão do aporte no valor de 300 milhões de reais. Para que 777, né? É a pergunta que o vascaíno se faz. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Esse foi apenas o segundo vídeo desta sexta-feira muito agitada. E a gente volta já já, tá, torcedor? Por volta das 7h30, 8 horas, estaremos aqui com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Se inscrevam aí, vascaíno, que a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Sem ela, nós não iremos a lugar algum. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!